Amém. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E nós vamos ler os versículos 3 e 4. Esse texto inicial hoje eu quero ler na tradução brasileira. Tradução brasileira data de 1917. Durante muito tempo foi uma verdadeira raridade. Ela teve revisão do português. Na participação dos revisores estava inclusive Rui Barbosa. É uma tradução muito boa, acurada, e a Sociedade Bíblica do Brasil resgatou e disponibilizou aquilo que era uma raridade. Ela lembra muito o estilo, para quem acompanha as diferentes traduções, da Almeida Corrigida, uma tradução por literalidade e não por equivalência, e ela foi muito acurada na tradução desse texto que eu quero usar. Então, nesse texto inicial, eu vou começar lendo a tradução brasileira e depois, ao longo do caminho, a gente vai tratar de como a maioria das versões trata esse texto também. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. O apóstolo diz aos seus discípulos: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Quero fazer uma pausa aqui e pedir uma gentileza. Repita comigo: bom soldado de Cristo Jesus. Agora, mais uma vez, como se não estivesse falando só porque é obrigado. Estou brincando. Vamos lá. Eu acredito que você consegue romper essa barreira da máscara e falar um pouquinho com mais gosto. Diga comigo: bom soldado de Cristo Jesus. Fique com essa ideia em mente. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, para que possa agradar aquele que o alistou. A maior parte da nossa conversa irá discorrer sobre o versículo 4, quando ele diz nenhum soldado em serviço. Agora, a nossa ênfase no versículo 3, e a razão pela qual eu pedi que vocês repetissem a frase do bom soldado de Cristo Jesus, é para que a gente entenda que ao mencionar o soldado no versículo 4, ele apenas está utilizando uma analogia para falar da nossa vida cristã, da caminhada com o Senhor Jesus e da responsabilidade que temos de entender essa visão, essa alegoria dos soldados. No verso 4, ele consegue, assim, em poucas frases, mapear de uma forma muito abrangente o sentido da vida cristã, de identidade à produtividade. Eu me lembro quando ainda garoto, meu pai dizia: olha, quando você estiver pensando, lendo, questionando, ou mesmo quando for escrever, leve em conta, e ele me dizia que isso era uma regra básica aí dos jornalistas, uma série de perguntas a ser feito para você elaborar e entender exatamente, ou construir para outros a ideia. E normalmente ele dizia: questione quem, quando, como, porquê, onde. E muitas vezes, lendo a Bíblia, eu gosto de fazer essas perguntas. É interessante que Paulo começa dizendo quem somos. Aqui o foco é identidade. Ele nos trata como soldados. Eu vou falar sobre esse aspecto na vida cristã, essa perspectiva. Mas depois ele fala do que, onde, quando, como e por que fazemos o que temos que fazer em termos de serviço. Nesse mês, com a ênfase do Mova-se, nós terminei o mês de abril fazendo uma espécie de transição entre o mês onde falamos muito de redenção e já transicionamos para o assunto de serviço. Aqui, na última mensagem de abril, eu enfatizei que nós não somos salvos pelas obras, mas que nós fomos salvos para as obras. E é importante que a gente entenda corretamente o lugar do serviço, do trabalho na vida cristã. E aqui, depois de nos definir como soldados, mais para falar do que devemos fazer do que só de quem somos, ele diz que nós servimos num exército, o onde e o quando a gente pode responder é nessa terra, durante o tempo da vida terrena. Como fazemos, vai ser o enfoque principal da minha mensagem, sem se embaraçar com os negócios dessa vida. E ele ainda aborda por que fazemos, o que deveria ser a motivação, o combustível de cada um de nós, para agradar aquele que nos alistou. Mas para não trabalhar isso tão picado em 6 aspectos diferentes, eu decidi separar 3 frases desse mesmo texto
que nos ajuda a construir. Em primeiro lugar, o soldado em serviço. E eu quero apresentar essa perspectiva, o conceito de ser alistado por Deus para ser parte de um exército, para guerrear uma guerra. Em segundo lugar, o comportamento desse soldado, que ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Em terceiro e último lugar, a motivação, o foco desse soldado, que é agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se por um lado a Bíblia usa alegorias a respeito, por exemplo, da igreja, com conotações românticas, como a de uma noiva, que está esperando o regresso do noivo, o Senhor Jesus. O livro do Apocalipse nos mostra que o maior evento no calendário de Deus é um casamento, a união de Cristo com a sua igreja. Por outro lado, nós precisamos entender que como povo de Deus, não somos apenas a noiva do Cordeiro, nós somos também nessa terra o exército de Deus. Nós somos soldados arregimentados, alistados, convocados para uma guerra. Uma guerra que não é natural, uma guerra que não é literal. Paulo escreve aos Efésios e diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não guerreamos contra pessoas. Embora o Velho Testamento seja recheado de exemplos de guerras literais, o único valor que isso tem para mim e para você hoje é simbólico. São aplicações espirituais. No entanto, apesar de eu e você não travarmos uma batalha no âmbito natural, no sentido literal da palavra, nós vivemos uma guerra tão intensa ou maior do que aquelas que eram travadas no Velho Testamento. Enquanto eles estavam disputando um pedaço de solo ou uma liberdade temporária, eu e você temos uma visão de conquista que envolve a eternidade de muitas pessoas. Temos como igreja a missão de esvaziar o inferno e povoar o céu tanto quanto pudermos. E nessa missão, nós precisamos entender que travamos uma batalha, que existe resistência espiritual. Essa resistência vai se manifestar muitas vezes de forma indireta, às vezes de forma indireta, sem que a gente perceba que desânimo, abatimento e muitas outras coisas compõem os elementos dessa guerra que o reino das trevas tenta travar contra a gente para nos parar. Enfim, precisamos dessa mentalidade de que somos soldados convocados, arregimentados para a guerra. No livro do profeta Joel, no capítulo 3, no versículo 9, o Senhor diz assim, proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa. Aqui Deus estava falando de algo que serviria a um propósito dele. Convoquem os valentes. A palavra valentes aqui é sinônimo de guerreiro, não só de um corajoso, mas de alguém que não tinha medo de sair à guerra, que estava disposto a dar a própria vida para defender não apenas sua liberdade, como também o seu povo. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Nesse momento, Deus está usando uma analogia muito clara da questão da guerra e da batalha. E quando Ele nos convoca, diferente, como eu disse anteriormente, dos israelitas da antiga aliança, Ele não está nos chamando para uma guerra literal, mas nós ainda somos convocados para uma batalha. Daqui a pouco vou falar de alguns detalhes envolvendo esse texto, mas é importante que a gente tenha a visão de Deus tratando e trabalhando conosco como um exército. Essa figura vai aparecer várias vezes na Bíblia, a minha intenção não é esgotá-la, mas eu quero tomar duas figuras que para mim são muito fortes. Em primeiro lugar, eu quero destacar a visão de Ezequiel, registrada lá no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. É o chamado, conhecido texto do Vale de Ossos Secos, ou a visão do Vale de Ossos Secos. Ezequiel, numa visão, é levado por Deus, ele vê um vale de muitos ossos. E a expressão seco fala não só que aqueles esqueletos que ele está vendo são resultado da morte de pessoas, mas de que já morreram há um bom tempo. E quando ele tem aquela visão, o Espírito de Deus, o próprio Deus pergunta a ele, podem esses ossos voltar à vida? Ezequiel dá uma resposta muito interessante. Ele diz para Deus, tu sabes. Eu tentando me colocar no lugar de Ezequiel, imagino que eu só responderia isso como quem diz, não tenho nada a declarar. O Senhor conhece todas as coisas. Não sou eu que vou te informar coisa nenhuma, mas é quase uma forma jeitosa de dizer, acho que não. E o que Deus estava mostrando a Ezequiel, quando a nação de Israel vivia o auge da sua apostasia, é que ele tinha o poder de restaurar. Do capítulo 37 em diante, nós vemos muitos
textos e porções falando de restauração, da restauração futura, da obra de Deus. Temos muitos paralelos que envolvem inclusive a nova aliança. E o fato é que na visão o Senhor diz para ele, profetiza, para que o Espírito sopre sobre esses ossos. E ele profetiza. E ele diz que de repente começa um rebuliço. Cada osso começa a se mexer e se juntar ao seu devido osso, né? Ao seu esqueleto, na forma correta de cada um deles. Ele diz, depois que os ossos se ajuntaram, ele diz, eu vi crescer músculos, tendões sobre eles. Ele enxerga o preenchimento da carne. Ele enxerga aqueles corpos sendo cobertos com pele, até que o fôlego de vida entra e eles se levantam. Mas a visão ali não é apenas da morte sendo vencido pela vida de Deus. A conclusão que ele chega no final é, então se levantou um numeroso exército. Em outras palavras, o que Deus, através dessa figura, está nos dizendo que a razão pela qual ele sopra vida onde há morte é porque, no final das contas, ele quer levantar um exército. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Essa é a figura que dá início ao capítulo 2. O mesmo capítulo que vai dizer que nós não somos salvos por obras, mas pela graça mediante a fé, mas vai dizer no versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É justo dizer que Deus alcançou a mim e a você com segundas intenções. Ele não queria apenas a nossa salvação. Ele queria fazer de nós, depois da experiência de salvação, instrumentos para a salvação de muitos outros. É por isso que Paulo diz, eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado. Deus tinha em mente não apenas nos resgatar, mas à medida que ia resgatando cada um de nós, eu, você, cada um de nós, né? Deus tinha um plano e uma mentalidade clara. Eu estou levantando um exército que vai cooperar comigo para que muitos outros sejam alcançados. E nós não podemos perder de vista a visão, a razão pela qual Ele tem nos alcançado. Fomos chamados para ser o seu exército. Uma outra figura que me chama muito a atenção, e até porque Deus tem trazido essa aplicação sobre nós desde o início da igreja, é o texto de 1 Samuel, capítulo 22, quando Davi está fugindo de Saul, ele se refugia na caverna de Adulão. Enquanto ele está escondido ali, a notícia espalha em Judá, a tribo de Davi, seus pais, sua família vão visitá-lo. Mas a Bíblia diz que vieram também a Davi os amargurados de espírito, os endividados e até mesmo homens levianos. Todo mundo que estava com problema, fugindo de alguma coisa, parece ter encontrado alguma inspiração naquele guerreiro que agora também está fugindo dos seus problemas. E a verdade é que o que começa a acontecer a partir desse momento é muito interessante. A Bíblia diz que por meio de Davi, né, você não tem um único versículo claramente resumindo isso, mas à medida que você lê a história, né, uma conclusão fácil de se chegar, de se deduzir, você percebe que Davi foi o primeiro, desde os dias que a nação de Israel saiu do Egito na liderança de Moisés, entrou em Canaã debaixo da liderança de Josué. Eles nunca possuíram a totalidade da terra prometida, nunca venceram todos os inimigos. Debaixo da liderança de Davi, Israel, pela primeira vez, consegue subjugar todos os inimigos à volta e tomar a posse completa da herança, daquilo que Deus havia prometido para eles. E a base do exército de conquista, né, desse talvez o mais glorioso, o exército com o maior poder de conquista que a nação de Israel já teve ou conheceu, foi formado a partir desses homens. Isso significa que Deus tem o poder de nos transformar. Você pode dizer amém? Mas eu lembro que antes de começar a igreja, enquanto estávamos na fase de gestação, de oração, de planejamento, buscando direção de Deus, eu me lembro de um dia, né, uma experiência que eu tive inesquecível. Não foi algo que eu consiga classificar dentro daquilo que a gente chamaria de comum. Para mim foi uma manifestação profética e do Espírito Santo muito intensa, acima da média. Ele começou a trazer orientações claras sobre como eu deveria conduzir a igreja desde o início. Né? Ele começou a me orientar a respeito do que eu tinha que fazer fora no ministério extralocal e como eu tinha que equilibrar os dois chamados servindo a igreja. E uma das primeiras palavras que Deus nos deu a respeito dessa igreja antes de nascê-la, naquele dia, o Senhor falou assim comigo: estou te confiando uma caverna de Adulão.
Naquele momento eu entendi que nós seríamos um lugar que receberia muita gente ferida, machucada, e dedicamos os primeiros anos da igreja com uma visão muito forte de restauração pessoal na vida de todo mundo. Mas a igreja já estava, acredito que, completando ou recém-completado o seu terceiro ano, né, o seu terceiro aniversário. Quando um dia, orando, o Espírito de Deus me visitou e ele falou comigo mais uma vez. Ele diz, você não entendeu aquilo que eu falei a respeito dessa igreja antes de começá-la. O Senhor disse, quando eu falei a respeito de uma caverna de Adulão, você entendeu apenas uma parte. Que eles chegariam precisando de ajuda e de restauração, e que esse seria um lugar e um ambiente de restauração. E o Senhor diz, você simplesmente parou aí, mas a história é maior do que essa. Essas pessoas restauradas passaram a compor um grande exército, que teve um grande poder de conquista. O Senhor diz, enquanto você apenas fazer com que as pessoas acreditem na restauração, pela restauração, sem nenhum propósito, você não está conduzindo eles no caminho que eu determinei. O Senhor diz, se você quer cumprir o propósito que eu tenho para vocês como casa, você precisa não apenas dizer que esse é um ambiente de restauração, mas que o produto final, aquilo que Deus deseja nos tornar, são verdadeiros valentes que compõem o seu exército e que vão fazer diferença para estabelecer a conquista do reino do próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então nós somos chamados para viver, para assumir, para caminhar nesse lugar de serviço. Mas não apenas um serviço qualquer. Eu creio que essa mentalidade, somos parte de uma guerra, fomos arregimentados para um exército, estamos lutando pelo nosso rei, estamos lutando pelo nosso reino, é uma figura que precisa estar no meu e no seu coração. E depois que entendemos aquilo que Deus nos chamou para ser, a gente precisa entender o como nós vamos trabalhar e executar essa missão. E aqui que eu quero dar um pouquinho mais de ênfase. O segundo ponto a ser destacado, depois do soldado de serviço, é que ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Algumas traduções apenas dizem que ele não se envolve com os negócios dessa vida, né? A NVI diz, não se deixe envolver. A Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, não se envolve. E eu, particularmente, decidi usar e enfatizar hoje a tradução brasileira por uma questão muito específica. Essa palavra que aparece no original grego, traduzida aqui como envolve, é a palavra empleco. Ela significa entrelaçar, enredar, e também tem o sentido de envolver-se em. No entanto, a palavra envolver, ela não é tão forte no sentido do texto e do contexto que a Bíblia ensina sobre isso. Porque envolvimento pode ser algo superficial. Agora, estar enredado, entrelaçado, preso, amarrado, é outra conversa. E por que eu quero fazer essa distinção? Durante muito tempo eu tive uma interpretação equivocada desse texto. Eu acreditava que Paulo estava falando literalmente sobre não se envolver com negócios terrenos. E eu imaginava que ele estava falando só para os ministros de tempo integral. Soldados de serviço, aqueles que têm um chamado para viver só pelo reino, se doar integralmente ao ministério. Então eles não poderiam ter outra vocação. Eles não poderiam ter uma outra atividade paralela. E durante muito tempo, eu carreguei isso como uma convicção não só pessoal, mas apertei muitos pastores que eram o que nós chamamos de bivocacionados. Não estavam integrais no reino de Deus. Vi meu pai uma vida inteira, né, servir no ministério como voluntário, e somente quando se aposentou é que ele foi para o ministério de tempo integral. Até porque não havia a menor condição dele se doar ao ministério e suprir a casa. Então, ele tomou essa decisão. E muitas vezes eu ficava pensando, meu pai podia ter sido mais arrojado, devia ter sido um homem de fé. Cheguei a falar para alguns pastores, olha, se você está à frente, não consegue acreditar nesse negócio a ponto da sua vida, passa para outro, que assuma nesse nível. E não quero dizer que alguns desses argumentos estejam completamente equivocados. Mas quando nós fazemos isso a partir desse texto, obviamente há um equívoco. Por quê? Paulo não está falando de um ministro de tempo integral. A gente sabe isso porque, embora ele esteja escrevendo a Timóteo, que estava muito envolvido no ministério, ele usa uma linguagem que fala da vida cristã, que fala a respeito de todo cristão. No versículo 2, nós lemos o 3 e o 4, mas no 2 ele diz,
o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Qual era a preocupação de Paulo? Eu discipulei você, mas o meu trabalho não pode parar em você, que é a segunda geração de discípulos. Você precisa depositar ou transbordar o que eu depositei em você na vida de homens idôneos, uma terceira geração. Por que eles têm que ser idôneos? Porque eles também têm que comunicar isso a outros, uma quarta geração. Ele está falando de uma cadeia de discipulado, né, de um efeito progressivo que a igreja vem praticando desde o início da sua existência. Obviamente, ele não está limitando o assunto aos ministros de tempo integral. Uma outra razão pela qual eu entendo que Paulo não está dizendo isso é porque nem ele viveu isso. E ele não seria contraditório consigo mesmo. Em Atos, no capítulo 18, se for rápido de endereço, me acompanhe. Atos 18, do versículo 1 até o 5. A Bíblia diz assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Então Paulo se une a esse casal e eles passam a fazer tendas juntos. Esse é o trabalho deles. Você não vê Paulo, né, mera e simplesmente dedicado ao ministério, dizendo não posso fazer outra coisa em hipótese nenhuma. Agora, o versículo 5 diz assim: quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Até eles chegarem, trabalhava durante a semana, aos sábados ele ia na sinagoga e pregava uma vez por semana. Quando os seus companheiros, cooperadores de ministério chegam, e a sensação que eu tenho é que ele diz: até então eu estou provendo sustento, agora vocês podem me ajudar nisso, né, e me liberar um pouquinho mais para que eu execute. Então Paulo sabia momentos de se envolver com um trabalho natural, gerar o seu próprio ganho. Ele diz aos coríntios: vocês sabem que as minhas mãos me proveram sustento. Ele menciona isso no relato também de Atos capítulo 20, numa conversa com os presbíteros de Éfeso. Então, ele não estaria dizendo que agora um outro ministro não pode envolver-se. Aqui envolvimento na ideia de algo superficial, não necessariamente profundo, com negócios dessa vida, com trabalho natural. Aliás, eu creio que até essa distinção que a igreja tem feito demais sobre o que é sagrado de um lado e o que é secular, natural de outro, muitas vezes tem nos levado a equívocos. Porque nós simplesmente deixamos de tratar como espirituais coisas que deveriam ser. Por exemplo, a família, o próprio cuidado da família, né? Uma pessoa precisa trabalhar, não apenas porque a Bíblia diz que quem não trabalha não coma, mas quem tem uma família constituída tem que ser o provedor da sua casa. Paulo diz em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, e quando você olha o contexto do capítulo 5 de 1 Timóteo, cuidar dos seus ali é botar comida na mesa, roupa no corpo e um teto sobre a cabeça. Ele diz que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo. A gente não pode olhar para a responsabilidade de trazer provisão para casa e dizer, isso não é espiritual. Se falharmos nisso, quebramos o relacionamento com Deus. No entanto, muitas vezes essa visão tem nos feito perder de vista algo importante, que é o quanto Deus deseja nos usar num ambiente de trabalho e de negócios. Mas antes de falar disso, como parte do trabalho do bom soldado, vamos destacar que quando... E é por isso que eu escolhi a tradução, não se embaraça. Quando você percebe Paulo dizendo, não se enreda, não se deixa prender pelos negócios dessa vida, ele não está dizendo de algo que você não pode fazer. Está dizendo de algo que você deveria fazer sem se prender a isso, a ponto de negligenciar o outro chamado. Então, muitas vezes, por conta de uma perspectiva errada, nós não compreendemos devidamente um assunto. É aquela velha história, né, do irmão que um dia me falou, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia nunca disse isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele olha para mim e pergunta, qual a diferença? Eu falei, a diferença é enorme. Porque se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, você pode ter amor ao dinheiro sem ter dinheiro. E além de estar quebrado, ainda tem a raiz de todos os males. Agora, alguém pode ter dinheiro sem amá-lo. É por isso que o Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém diz com muita propriedade, errado não é o crente ter dinheiro, errado é quando o dinheiro tem o crente.
Aliás, existe uma definição parecida com isso, a respeito de avareza, que data lá, data já muitos séculos. E essa definição é a seguinte: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então, enredar para mim é quando a pessoa se prende àquilo que não deveria. Existem coisas que são lícitas, elas não são necessariamente proibidas, mas o envolvimento errado com aquilo pode tornar aquela prática errada. Por exemplo, descansar é mandamento bíblico, mas o livro de Provérbios condena preguiça. Tem gente que quer descansar demais. Então o problema não é o descanso, não é ele que tem que ser colocado, né, no banco dos réus, é a maneira como se lida com ele. E a gente pode falar muita coisa. A Bíblia diz que Deus criou o estômago para os alimentos, o alimento para o estômago. Mas comer demais é um gerenciamento errado daquilo que é bom e pode se tornar, portanto, errado. Não porque a comida em si seja errada, mas a maneira de lidar com ela se torna errada. Nós podemos falar a mesma coisa a respeito da imoralidade. Deus criou o sexo e deu como dádiva, como bênção para o casal. Mas se praticado fora dos limites determinados por Deus, dentro do casal ou fora do casamento, aquilo que era para ser bênção se torna errado. Então a questão não é se o sexo em si é bom ou ruim, certo ou errado. Depende da forma como se administra. E acredito que esse é o olhar que nós precisamos ter a respeito dos negócios. Não importa se a gente está falando do trabalho, né, de alguém que está lá registrado em carteira, ou se alguém que é um empreendedor e tem o seu próprio negócio. Quando a Bíblia está falando dos negócios dessa vida, nós precisamos entender, aliás, até ouvindo a declaração de Jesus, quando seus pais o esqueceram no templo, e volta e pergunta onde você estava, como que você fez isso com a gente? E diz: eu não devia estar cuidando dos negócios do meu pai. Então, Jesus usa uma linguagem que normalmente se limitava só àquilo que é terreno, os negócios terrenos, para falar dos negócios do Pai. Quem está listado nesse exército não se enrosca com os negócios dessa vida, mas se envolve. Aliás, a Bíblia nos mostra não apenas que nós podemos nos envolver, mas que nós podemos usar isso para propulsionar o próprio reino de Deus. No entanto, não podemos deixar de olhar para o embaraço, né, a prisão, as coisas dessa vida, como algo muito danoso, muito perigoso. Em Marcos 4, num dos registros que nós temos da parábola do semeador, nos versículos 18 e 19, Jesus, se referindo àquela semente que caiu entre espinhos, ele diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Ou seja, uma pessoa que carrega o que o próprio Cristo denominou aqui de preocupações deste mundo, focado só no que é terreno, né? Uma pessoa que carrega o que ele chamou aqui de fascinação da riqueza, um atrativo exagerado para os negócios ou os ganhos, ou o que ele chamou aqui de outras ambições. Ele está dizendo que esse tipo de gente acaba, né, permitindo que essas questões não resolvidas, não administradas, sufoquem a ação da palavra de Deus. No entanto, se lidamos de forma correta, os negócios dessa vida podem não apenas deixar de ser um perigo para mim e para você, como eles podem fluir, né? Não disputando, não concorrendo, mas cooperando com o propósito de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo diz o seguinte, nos versículos 17 a 19. Paulo diz: exorte os ricos desse mundo. Aqui está falando de gente que tinha, né, cascalho, como diziam os antigos, de gente que tinha um poder aquisitivo de expressão, por isso são chamados de ricos. Ele diz: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. A gente olha essa frase: Deus proporciona tudo ricamente para o nosso prazer. A tradução mais antiga diz para o nosso aprazimento. E muita gente lê aquilo sem parar para pensar que é para o nosso deleite, para o nosso prazer. Então, em primeiro lugar, Deus não está nem dizendo que você não pode desfrutar. O que você não pode é se transformar numa visão egoísta, numa represa, em vez de ser como um leito, um rio, onde a água entra, a água sai. E aí ele começa a falar da importância de compartilhar e diz que eles façam bem. Sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro,
a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Ele está dizendo aqui, vocês podem ser ricos, está montado na grama, mas lembra, não confie na instabilidade da riqueza, nada aqui é permanente. Ele diz lá, juntando tesouro no céu, ele diz é um sólido fundamento. Eu gosto da distinção que ele faz entre algo instável e o sólido fundamento para o futuro, né? O foco na vida eterna. Então, nós precisamos entender, né, que até o conceito que Jesus usou de ser rico para com Deus, quando ele fala com aquele jovem, né, que era um jovem muito rico, ele diz, dá o que você tem aos pobres, vende o que você tem, dê tudo aos pobres e me segue, então terás um tesouro no céu. Jesus não está dizendo que só tem tesouro no céu quem não tem tesouro terreno. Se fosse isso, bastava a gente, e isso valeria para a maioria de nós ter nascido pobre, e a gente estava garantido no céu. Jesus está dizendo que tesouro no céu se constrói com a forma como nós usamos os tesouros terrenos. Quem está entendendo, diga amém. Então não estou falando contra isso. Agora, o que pode ser bênção, se nós não lidarmos da forma correta, também pode ser maldição, pode ser pedra de tropeço. Então ele está dizendo, não pode se embaraçar. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo diz, tudo tento, mas nada possuindo. É muito interessante essa frase, né? Em outras palavras, ele está dizendo a capacidade de ter, sem que aquilo nos tenha. Aí você tem um coração correto, que não te prende. Então, quando nós começamos a entender que o problema não são os negócios, mas se embaraçar, aí o foco do problema não é o trabalho secular, não é a carreira, não é a profissão, não são os negócios, os empreendimentos. Aí tem a ver com quanto do nosso coração foca naquilo. E se isso está se tornando uma forma de promover o reino ou uma distração. Algumas pessoas às vezes têm aquela frustração, eu queria fazer mais para Deus, mas não fui chamado para um ministério de tempo integral. Como se fazer para Deus fosse algo que dependesse só do ministério em tempo integral. Querido, Deus deseja te usar aonde você está. Por favor, diga amém. Você precisa olhar para o seu trabalho, para a escola onde você estuda, para a sua vizinhança, com o entendimento, eu sou um agente do reino de Deus, infiltrado nesse lugar, para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para fazer a diferença. Ao longo da Bíblia, nós vemos Deus usando pessoas que não tinham ministério de tempo integral, mas foram estrategicamente estabelecidos em lugares, para quando houvesse a necessidade, eles pudessem cumprir um propósito, do menor ao maior. Quando falo do menor ao maior, não estou falando aos olhos de Deus, que não faz acepção de pessoas, mas na classificação social dos próprios seres humanos. A Bíblia fala de uma escrava, na casa de Naamã, o sírio, você lê isso depois, 2 Reis, capítulo 5. Ela era uma escrava, provavelmente um despojo de guerra. Estava em guerra há muito tempo, levada, arrancada da sua pátria, da sua família, e agora está vivendo como uma escrava. Mas quando ela vê o Naamã leproso, ela diz, se você conhecesse o homem de Deus, o profeta do Senhor que nós temos lá em Israel, ele invocaria o nome do Senhor, você seria curado. E ela foi um instrumento não só para que Naamã fosse curado, mas para que se convertesse ao Deus de Israel. Por outro lado, o Novo Testamento nos fala de José de Arimateia, que era um homem rico, de alta posição social. É ele que vai a Pilatos pedir o corpo de Jesus para ser sepultado, quando os judeus não queriam, e Pilatos consentiu, porque ele era alguém que tinha acesso e penetração a essas camadas distintas do governo. Deus deseja nos usar em todas as áreas. Agora, se nós não entendemos que o reino de Deus vai sendo estabelecido, eu citei antes aqui Joel 3, eu acho que isso vai ajudar, né, esse entendimento de que o reino de Deus se estabelece por meio daquilo que nós fazemos, inclusive do nosso trabalho. Então nós vamos ter dificuldade de cumprir o propósito. Então vamos para Joel 3. Eu li o versículo 9, quando Deus diz, declarem guerra santa, convoque os valentes ou guerreiros, que os homens de guerra se apresentem, se preparem. No versículo 10 de Joel 3, Deus diz, transformem as suas lâminas de arado em espadas, e as suas foices em lanças, e que o fraco diga, eu sou forte. Durante muito tempo eu via Deus dizendo, ele está convocando um exército que não está pronto, está mandando ele se preparar. E agora está dizendo para esse povo que não tem espada e lança, para improvisar, usar lâmina de arado, usar a foice, que era o instrumento da colheita. A lâmina do arado era para a época do plantio. Né? Deus está falando de agricultores que dependiam disso, trabalhavam disso, isso era o trabalho, né, que determinava a subsistência deles. Deus está dizendo, vocês vão usar isso como armas para guerrear a minha guerra.
Durante muito tempo eu dizia, é uma batalha de improviso. E tem o seu elemento de verdade. Deus está mandando improvisar e está dizendo, não olhe a limitação de vocês, nem a falta de experiência, que o fraco começa a dizer, eu sou forte. Em outras palavras, Deus está dizendo, a partir do momento que eu te alistei para guerrear a minha guerra, você não luta na sua fraqueza, na sua falta de força, você vai guerrear com a minha força. Mas o que Ele também está nos mostrando é que no reino de Deus, armas e ferramentas de trabalho se transformam nas armas de guerra que Deus precisa para que a gente guerreie suas guerras. Isso significa que lá no seu trabalho, aonde você está, você pode ser um instrumento para o avanço do reino de Deus. E sabe, não adianta, nós vamos falar sobre serviço, do lado de dentro da casa aos irmãos. Mas nós precisamos entender que a base, o fundamento de toda a teologia do serviço fala em primeiro lugar da nossa responsabilidade de ganhar pessoas a Cristo e cuidar delas. E muitas vezes algumas pessoas estão procurando alguma coisa para fazer, mas me parece que alguns, com o perdão da palavra, estão mais atrás de uma terapia ocupacional do que servir naquilo que realmente importa para Deus. Nós também devemos trabalhar em outras áreas, mas isso não é um substituto da nossa responsabilidade de ganhar pessoas para o Senhor. Sabe por quê? Lá onde você está, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, você tem acesso a pessoas que nós, os pastores, nunca teremos. Nunca teremos acesso, nunca teremos entrada. Já há alguns anos que eu menciono aqui o resultado de uma pesquisa. Eu li, muitos anos atrás, uma pesquisa. E quando eu li o resultado daquela pesquisa feita em muitos países do mundo, que era uma pergunta básica, qual é a forma através da qual você veio a Cristo? E havia uma série de respostas que normalmente são as mais citadas. E dessas 8 principais, a disparada na frente, com quase o dobro do que todas as outras 7 tinham junto, era a resposta. Fui conduzido a Cristo por meio de um parente ou um amigo. Relacionamentos. Eles têm se demonstrado ao longo da história uma das ferramentas mais eficazes no processo de evangelismo. Aí eu não acreditei muito naquilo e decidi fazer a nossa própria pesquisa dentro da igreja. Os resultados foram muito semelhantes, quase idênticos, pouca variação no percentual. Pensei, a amostragem está pequena. Quando o Ibope ou Datafolha vai fazer uma pesquisa, no mínimo 2.000, 2.500, de preferência 3.000 entrevistados. Peguei e joguei isso no nosso site na internet. E só parei a enquete quando tínhamos 6.613 votos. Uma boa amostragem, não só local, mas em relação ao resto do país. O resultado dessa pesquisa com 6.613 votos, fazendo a pergunta, como você foi conduzido a Cristo, nos deu como resposta, número 1, por um amigo ou parente, 64,71%. Quase 65%, ou seja, 4.279 votos. Mas aí, em segundo lugar, o que é que veio, pastor Luciano? Por uma necessidade especial. 15,24%, ou seja, 1.008 votos. Em terceiro lugar, assistindo a um culto. 6,47% apenas das pessoas. Ou 428 votos. Em uma atividade da igreja, você percebeu que vai baixando cada vez mais, 4,52%, 299 votos. Por uma visita, 3,01%, ou 199 votos. Agora, pasmem, através do pastor, 2,57%. 170 votos para envergonhar o sindicato. 7, através de um estudo bíblico, 2,1%, 139 votos. Em oitavo lugar, pasme ainda mais, em uma campanha evangelística. 1,38%, ou apenas 91 votos. Não estou dizendo que a gente não deva fazer campanha, que a gente não deva fazer visita, que a gente não deva convidar as pessoas para o culto. Estou dizendo que talvez a gente não esteja explorando o meio de acesso com maior poder. E sabe o que é interessante? Que se a gente tivesse acesso a essas pessoas para uma segunda avaliação, deixando de lado quem foi, assumiu de cara, foi trazido por um amigo e um parente, a gente perguntaria, ok, por uma necessidade especial, e nessa necessidade especial, quem te ajudou? A maioria diria, um amigo ou um parente. Se a gente perguntasse assistindo um culto, como que você descobriu o culto? A maioria diria, fui convidado.
Ou, às vezes, recebi a indicação, hoje precisamos pensar nos cultos à distância virtuais, por meio de quem? Um conhecido. E a lista vai, seja falando de uma atividade na igreja, de uma visita, né, de um estudo bíblico, campanha evangelística, como que o cara apareceu lá no meio da campanha. A maioria das pessoas que ainda deram outras respostas, quando a gente conversa e vai mexer um pouquinho mais, diz não, por trás também tem um amigo e parente. Pastor, o senhor ficou muito arrasado com a pesquisa através do pastor? Não, a maioria dos que eu ganhei é Jesus, não ganhei como pastor. Ganhei como um conhecido, né? Ou, às vezes, uma oportunidade que Deus criou em algum lugar, mesmo que não fosse conhecido. A maior parte do tempo, quando as pessoas tomam uma decisão por Jesus aqui, eu acredito que o crédito não é dado ao pastor que fez o apelo, mas a você que trouxe a pessoa, chorou por ela diante de Deus, intercedeu, jejuou, batalhou. Mas nós precisamos entender o poder que isso tem. Mas porque desprezamos isso e achamos que o que fazemos lá fora é natural, não é santo, nós temos perdido o poder de impacto que poderíamos exercer. Então o que Deus quer que a gente tenha em mente é que desde que os negócios dessa vida não nos enredem, eles podem servir a um propósito. Não apenas de tirarmos provisão para o sustento da nossa casa, seria muito egoísta parar só aí, mas de entendermos que é o lugar onde Deus nos planta para que a gente faça diferença. E acredito, se nós vivêssemos assim, cada dia de trabalho, a nossa conduta seria diferente. Bom, para encerrar, vamos falar da motivação, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A palavra aqui, traduzida agradar nessa versão, ela tem diferentes possibilidades de tradução. Almeida atualizada traduziu satisfazer aquele que o arregimentou. A palavra traduzida aqui, agradar ou satisfazer, dependendo da versão, é aresco, no grego. Significa, além de agradar, esforçar-se para agradar. Acomodar-se a opiniões, desejos e interesses de outro. Então, o esforço não é só um agradar mediante um esforço. E esse esforço não é só para agradar, é para acomodar a opiniões, desejos e interesses de outros. Isso é apenas uma tentativa de ampliar o entendimento do que é aqui agradar. Como a Bíblia está falando de agradar aquele que nos arregimentou, obviamente, essa ideia de agradar não mira nenhum outro ser humano, mas, em primeiro lugar, o próprio Deus. Ainda que a gente ame, se importe, tenha misericórdia do que precisa de salvação, nós não estamos fazendo isso apenas por causa deles. Nós estamos fazendo isso por causa do Senhor que deu a vida por eles, do Deus que nos resgatou para que nós o ajudássemos a resgatar outros. Jesus diz em João 8:29, falando a respeito do Pai, eu faço sempre o que lhe agrada. Um dos focos da vida cristã é vivemos para agradar o Senhor. Já falei aqui em outros momentos da diferença entre ser amado, que é algo incondicional, e ser agradável, que isso depende de que eu e você possamos executar de forma intencional, diz respeito ao comportamento. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que a razão para focarmos o ministério, o serviço e o trabalho, tem que ser o desejo de agradar o Senhor. Pelo menos em Gálatas 1:10, Paulo diz o seguinte, por acaso procuro eu agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ele ainda continua e diz, ou procuro agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. E disse, alguém quer ser servo de Cristo, quer estar envolvido em serviço. O foco não é mero e simplesmente agradar os outros, mas em primeiro lugar, agradar a Ele. Quem está entendendo, diga amém. E o nosso serviço é uma das formas de sermos agradáveis a Deus. E segundo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 9, Paulo diz, é por isso que também nos esforçamos. Aqui fala de empenho, dedicação. Nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, que é presentes, que é ausentes. Por que você se esforça, Paulo? A resposta vem no versículo seguinte, o 10. Porque é necessário. Algumas traduções dizem, porque importa. Né? É necessário. O que é necessário, Paulo? Ele diz, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele está falando agora não apenas das obras aqui na terra, mas das recompensas eternas. E ele diz, porque há um julgamento, o meu esforço é agradá-lo. Por quê?
nós precisamos entender, já falei aqui antes, de galardão, de recompensa, e Deus prometeu, não tem nada de errado você se permitir ser motivado por isso também, mas acredito que a maior recompensa não é o galardão que o Senhor vai nos entregar, é o sorriso de satisfação no rosto dele naquele dia. Eu não canso de repetir isso, eu vivo em prol de uma frase. É o dia que eu vou estar diante do Senhor, Ele vai olhar para mim, eu fico imaginando e sonhando o sorriso no rosto dele, dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E ainda de bônus, vem o galardão, vem a recompensa. Em Hebreus 12, 28, a Bíblia diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Servir não era interpretado pela primeira geração como apenas uma vida espiritual. Servir a Deus era entendido como um trabalho, como um servo trabalha em prol de agradar o seu amo, o seu dono, o seu possuidor. Às vezes a gente fala de servir a Deus só como fosse sinônimo de vida cristã. Mas a ideia bíblica de servir a Deus é trabalho. E a Bíblia diz que temos que servir de modo agradável. Não é só trabalhar. É dar o melhor de nós. É trabalhar alinhado com o plano, o propósito e a motivação de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Para encerrar, eu quero compartilhar uma impressão que Deus me trouxe. Acredito que isso não é só uma ilustração, usando uma figura bíblica, mas acredito que é uma figura e uma mensagem profética para nós. Em Juízes, no capítulo 15, dos versículos 9 a 15, eu não vou ler o texto todo, mas nós temos o relato de quando os filisteus vêm com um grande exército para prender Sansão, que havia lhes feito mal e trazido prejuízo. A Bíblia diz que 3.000 homens de Judá vão até o lugar onde Sansão estava para negociar a rendição dele. Indiretamente que esses 3.000 homens, que já poderia ser um belo de um exército de combate, estão dizendo, Sansão, nós não queremos lutar. Foi você que arrumou sarna para se coçar, que cutucou a onça com vara curta, você foi provocar os homens, e nós queremos ficar de boa, na tranquilidade. Então é o seguinte, nós viemos aqui para te entregar, para não ter luta. Sansão olha para aquela turma e diz, vocês prometem que não vão me matar? Ele diz, não vamos, só vamos te entregar na mão dos filisteus. Ele se rende, eles o amarram com cordas novas, diz a Bíblia. Significa que não estavam ressecadas, eram muito firmes. Todo mundo conhecia os testemunhos de Sansão, dizendo, não é qualquer coisa que vai prendê-lo. E agora estão levando ele para entregá-lo de bandeja aos filisteus. Os filisteus, quando vêm chegando, já saem ao encontro jubilando. E aí que a história muda. A Bíblia diz, então, o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Umas versões diz, veio sobre ele, outras diz, se apossou, se apoderou de Sansão. A Bíblia diz, e as amarras que os prendiam se tornaram como fios de linho queimado, incapaz de retê-lo. Ele simplesmente as arrebenta. E se nós estamos enfatizando aqui a importância dos soldados desprendidos, nós precisamos entender o que é que Deus quer fazer com os soldados dele que estão presos. Ele quer trazer rompimento, Ele quer trazer liberação, Ele quer trazer desprendimento. Isso acontece quando o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas. Aos 15 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo e as pessoas perguntam, pastor, o que mudou? Eu digo muita coisa, mas a principal, eu me tornei obcecado para servir a Deus. Parece que servir a Deus era a meta da minha vida, não existia mais nada que eu conseguia enxergar. O próprio Jesus estava dizendo, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, mas ninguém arreda o pé, ninguém vai a lugar nenhum, ninguém tenta fazer nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas ele está dizendo, quando vier o Espírito Santo sobre vocês, será impossível não testemunhar. E nós precisamos nos submeter ao toque, à ação e à manifestação do poder do Espírito Santo. Tem muita gente que andou se embaraçando e se prendendo com os negócios dessa vida, que não tem tido mais a percepção do serviço, de um chamado, a capacidade de enxergar almas e pessoas que precisam ser salvas, e o Espírito de Deus pode trazer esse toque na sua vida. Curioso para mim, são 3.000 homens que deveriam estar lutando contra o inimigo que os subjugava, e estão completamente passivos, ninguém quer sair à guerra. Era o povo de Deus. Era o povo de Sansão, eram os seus próprios irmãos, vamos dizer assim. Isso me faz entender
o dano que essa passividade pode trazer. Alguém me perguntou outro dia, pastor, qual a melhor coisa para fazer um crente aprender a orar? Falei, pega o novo convertido, que acabou de converter, cola ele com gente que ora, ele vai aprender a orar. Agora, se deixá-lo com gente que não ora, ele nunca vai romper na oração. Porque tem um exemplo, um modelo completamente errado e equivocado. Mas isso não vale só para oração. Se você quer descobrir como fazer um crente servir, pega ele já novo convertido, cola ele com gente que serve, e ele vai levantar voo depressa nessa área. O problema é que muitas vezes os próprios guerreiros estão chegando, que Deus queria usar. Eles dão uma olhada em volta e dizem, ninguém quer lutar, por que eu tenho que lutar? E a verdade é que nós temos muito crente acomodado. Vou usar essa palavra para não ser muito feio, chamar de vagabundo. De gente que não quer servir a Deus. De gente que, mesmo se Deus pedisse um favor, se fosse assim, você pode me fazer uma gentileza? Eu não consigo entender o crente negar isso para Deus. Mas ele não pediu uma gentileza. Ele ordenou, ele deu uma comissão que nós trabalhássemos. Como nós podemos conceber a ideia de viver uma vida cristã sem trabalho ou serviço? Mas quando o Espírito de Deus vem, ele tem o poder de nos desprender daquilo que está nos amarrando. Quem está entendendo, diga amém. Se você reconhece amarras hoje que estão te pedindo de servir, eu quero te dizer, eu não vim aqui para te apontar o dedo, ou para te culpar, ou para tentar trazer condenação sobre você. Eu vim te dizer, há uma resposta, há um remédio, ele é sobrenatural, é a manifestação do poder de Deus na sua vida. Quando Paulo está dizendo, nenhum soldado em serviço se embaraça, ele não está dizendo que é impossível acontecer, ele está dizendo que não devia. Pastor, isso aconteceu. A gente acorda, desperta, se permite ser desprendido e vamos para a guerra. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Eu quero te convidar a falar com Deus. Como você achar melhor. Não importa se você vai orar em voz alta, em voz baixa. Não apenas vocês estão aqui nesse culto presencial, você que nos acompanha pela internet, quer seja ao vivo ou essa palavra gravada, o Espírito de Deus pode te visitar e te liberar aí onde você está. Não há distância no reino espiritual. Não há limitação de tempo. E pela abertura do seu coração, pela sua receptividade à palavra de Deus, o poder de Deus pode te tocar aí onde você está. E eu quero te convidar a orar conosco. Eu quero que você, de fato, possa avaliar a sua vida. Como soldado, onde você está classificado? Você está preso, embaraçado, enroscado com as coisas naturais a ponto de ter perdido a consciência da sua missão? Ou você vem se movendo de uma maneira onde você entende que, inclusive, nesses lugares que Deus estabeleceu, você pode fazer a diferença? Mas eu gostaria que você não apenas avaliasse, eu gostaria que você se expusesse a Deus e ao toque do Espírito Santo. Talvez você tenha dado, esteja precisando de despertamento. Talvez você precise literalmente de uma libertação, que Deus ajude você a se romper do engano, da fascinação por coisas que estão roubando o seu foco e a sua atenção. Eu creio que Deus não apenas vai te envolver aí onde você está, mas talvez Ele traga um pouco mais clareza de propósito à medida que você ouve. Nós lemos os versículos 3 e 4, eu citei depois o 2. Mas eu gosto que quando chega no versículo 7, Paulo diz assim a Timóteo, pondera. Algumas versões dizem considera, outras dizem reflita. Ele diz pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Sabe o que isso significa? A compreensão não vem completa numa palavra direta que já foi liberada. Mas à medida que eu e você processamos, meditamos, Deus começa a trazer alinhamento, Ele começa a afinar e refinar aquilo que foi liberado para nós. Então a minha oração é que, apesar desse momento final de oração ser um bom começo, que você não interrompa o que Deus tem a dizer, falar ou fazer apenas a esse culto, que mesmo depois dele, à medida que você vai mastigando, processando, se expondo a Deus, você permita que o Senhor traga uma compreensão mais nítida, mais precisa, mais acurada. Enquanto você ora e fala com Deus e expõe sua vida,
E daqui a pouco eu vou orar com todos vocês. Enquanto você faz isso, eu quero dirigir um convite muito específico. A gente que possa estar presente aqui no auditório, nos acompanhando à distância, e que talvez diga: pastor, legal esse negócio de ser um soldado, um bom soldado de Cristo, de lutar por Ele, etc e tal. Mas talvez você diga: eu ainda nem sou parte do exército. Como é que resolve a parte do alistamento primeiro? Isso começa quando você entrega a sua vida a Cristo. Não apenas reconhecendo que é um pecador e que Ele é o Salvador, mas entendendo que a partir de então, além de receber perdão para os seus pecados, você vive em função de agradar um Senhor que tem o melhor caminho, a melhor proposta de vida para você. Ou talvez você esteja aqui hoje ou nos acompanhando e seja um desertor desse exército. Alguém que já lutou nessas fileiras, mas por alguma razão, e não importa a gente discutir, muito menos te julgar por isso, você simplesmente se desviou e se afastou. E você sabe que o amor de Deus está literalmente inundando o seu coração, a sua vida agora. O chamado, aquela coisa que um dia já ardeu dentro de você, parece estar sendo incendiado, e você sabe que o Senhor te quer de volta. Então aqueles que talvez precisam tomar a decisão de entregar a vida a Cristo, mas aqueles que precisam de uma reconciliação, de um recomeço. E eu gostaria de orar com você antes de terminar essa reunião. Gostaria de orar com você e te dar a oportunidade de se decidir. Mas normalmente a gente não pede para a pessoa fazer isso sozinha, onde está, escondido e discreto. Por que não fazemos dessa maneira? Porque Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, e diz: eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele também disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos do céu. Então isso é um assunto que se resolve em público. No entanto, é bom você saber que esse público não está aqui para te julgar, estão aqui para te apoiar. Estão torcendo por você, orando por você nesse momento. Porque o que a Bíblia nos ensina é que a festa nos céus quando o pecador se arrepende. E a gente faz festa aqui também, cada vez que alguém decide se entregar a Cristo e recomeçar. Então quero fazer a pergunta: quantos de vocês que estão aqui hoje, que ainda não entregaram sua vida a Jesus e querem fazer isso, ou que se afastaram e querem se reconciliar, dê um sinal com a sua mão. Se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero que você dê um sinal com a sua mão aí onde você está. Levante sua mão bem alta, graças a Deus. Quem mais? A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Deus provoca, mas você precisa de uma resposta aí dentro. Às vezes tem gente que diz: eu posso resolver isso depois. Às vezes eu digo: até pode ou talvez não possa. Você não sabe nem quanto tempo de vida tem para deixar isso para depois. Mas a Bíblia diz: hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Eu gosto de dizer que o tempo da salvação não é amanhã, é hoje, é agora. Esse é o momento. Se Deus está falando ao seu coração, não relute, não lute contra isso. Apenas se renda. Vocês que levantaram a mão, eu quero pedir mais uma gentileza. Que vocês possam rapidamente sair do seu lugar, vir aqui embaixo à frente. Nós vamos manter o distanciamento, mas eu quero que você venha para cá o mais rápido que puder. E eu quero pedir a você que está no seu lugar, dá uma checada com alguém aí à sua volta, à direita, à esquerda. Pergunta para ele se já entregou sua vida a Jesus. Mesmo se a pessoa falar que sim, dá um double check. Fala: tem certeza? Fala para ele: se você quiser, nós vamos juntos. Deus seja louvado. Quem mais? Quem mais? Às vezes as pessoas contam histórias, são bem únicas, mas às vezes elas falam de algumas coisas que a gente ouve ser muito repetido. Gente que às vezes diz: pastor, parece que tinha alguém agarrando meu coração, me puxando lá para frente. Mas eu pensei: não estou assim tão ruim. A questão não é como você se lê, é se Deus está te chamando. E se você sente que apesar de estar lutando aí com a sua razão, algo apertando seu coração, quase te empurrando: vai lá agora, corre para lá. Sai do seu lugar e vem para cá, se une aqui com a gente. Nós vamos fazer uma oração com eles.
e depois eu vou orar com o resto de vocês. Eu quero pedir a cada um de vocês que veio aqui à frente, que vocês possam repetir essa oração comigo em voz alta. Como Jesus falou de confessá-lo, e confessar uma declaração verbal, esse verbo significa reconhecer algo. A gente gosta de fazer essa declaração em voz alta e pedir às pessoas que façam. Quem às vezes está num posicionamento de reconciliação, diz, eu já sei o processo, posso fazer minha oração? Eu digo, faz a sua se quiser. Mas quem está tomando essa decisão pela primeira vez, às vezes diz, não sei o que fazer. Então a gente quer fazer uma oração para ajudar vocês e aqueles que nos acompanham, que podem fazer essa oração em casa. Eu vou pedir que, se depois de vocês me ouvirem repetir a frase, você falar, eu concordo com isso, eu posso repetir isso de forma sincera, como fosse a minha oração. Então eu quero que depois de mim, vocês vieram à frente, você que está tomando essa decisão à distância, repita em voz alta o que eu vou dizer. Pode ser? Diga comigo, Senhor Jesus, eu me entrego hoje a Ti. Reconheço meus pecados e a necessidade da Tua salvação. E a partir de hoje, eu entrego nas Tuas mãos o controle da minha vida. Invoco o Teu nome, Jesus, e a salvação que há nesse nome. E eu declaro hoje, pela fé, que sou salvo e que um novo tempo se inicia na minha vida. Eu dou a Ti, ó Deus, toda a legalidade para trabalhar profundamente em minha vida e para que eu viva a plenitude do Teu propósito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estenda sua mão para cá, vamos abençoá-los. Senhor, nós os entregamos aos Teus cuidados e à Tua graça. Oramos pela manifestação do poder do Teu Espírito Santo, não apenas trazendo o lavar da regeneração do Teu Espírito, mas guardando, protegendo, guiando os Seus passos. Nós oramos por um novo tempo, declaramos sobre a vida de cada um deles as Tuas palavras, Senhor Jesus, perdoados são os seus pecados. Oramos de fato que debaixo da ação sobrenatural de Deus haja regeneração, haja novo nascimento, haja recomeço, para a glória de Deus. Nós abençoamos, oramos, sejam fortalecidos para essa jornada, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero pedir uma última coisa a vocês que vieram aqui. A gente quer dar uma lembrancinha para vocês desse dia, desse momento, dessa decisão. E se vocês permitirem concordarem, só se vocês permitirem concordarem, a gente queria pegar também os dados de vocês para fazer algum contato, orar por vocês. Então, para a gente fazer isso, é 2 a 3 minutinhos. Eu vou pedir que vocês sigam esse pessoal que está aqui à minha direita. Eles vão entrar numa sala, que a porta também está aqui à minha direita, é uma sala ampla. Vocês vão manter o distanciamento lá também, né? E a gente quer abençoar vocês. Mais uma salva de palmas a Deus e a eles por essa decisão. Agora eu quero orar com vocês. Às vezes a gente faz isso primeiro, deixa os que precisam entrar na família de Deus por último. Eu senti de inverter, mas vamos orar juntos. Eu creio que você já fez sua oração, mas eu quero interceder em seu favor. Espírito Santo de Deus, Tua palavra foi comunicada e anunciada e, apesar da nossa limitação, tanto em comunicar como em receber, eu tenho certeza que à medida que refletimos e ponderamos, o Senhor trará a compreensão ainda mais acurada. Nós oramos por entendimento espiritual e não só natural. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou nessa reunião não se encerre ao final dela. Pai, nós suplicamos o poder do Teu Espírito Santo agindo e operando na vida de cada um. Que venha desprendimento, que as amarras sejam rompidas, que uma unção sobrenatural para a guerra e para o cumprimento do propósito seja liberada como foi com Sansão. Nós queremos, ó Deus, viver como esses bons soldados de Cristo em Jesus, que não se embaraçam com as coisas dessa vida, mas que vivem para agradar aquele que nos alistou. Nós queremos Te honrar, Senhor, com um estilo de vida, mas muitas vezes perdemos essa percepção, nos distraímos, mas Senhor, nós oramos, reacende no íntimo de cada um a consciência, o chamado, e toca-nos. Nós declaramos que não apenas aqui e agora, mas ao longo de todo esse mês, com palavras sendo liberadas nesse sentido, nós declaramos um ambiente profético, um ambiente onde será destravado o destino profético e o propósito de muitos, em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, concorde, diga amém.
Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus.